E agora a gente vai entrar na análise. Eu acho que eu gostaria de dar a minha opinião rapidinho para falar sobre essa questão do rim. Bom, essa questão do rim, ela pode ser analisada por diversos ângulos e é totalmente compreensível a indignação das famílias. Porém, eu não impediria, se estivesse em minha autoridade e poder, que o Charles doasse o rim. Nós estamos falando de uma outra vida que nada tem a ver com o que ele fez. Então, especificamente, por mais que os objetivos dele fossem publicidade, e independente dos seus inúmeros defeitos, né, para dizer o mínimo, que nós já vamos conversar sobre isso, mas independente das intenções dele, eu acredito que as suas motivações não superam o benefício do seu ato, que é salvar a vida daquele homem. Então eu acho que nesse aspecto aqui a balança é muito mais pesada para um lado. E eu penso que essas pessoas deveriam ser condenadas a isso. Tirou a vida de alguém, tem provas incontestáveis, ok, então agora você vai doar seu rim, você vai doar seu coração, seu pulmão, seus olhos, sua pele, seu cabelo, até não sobrar mais nada. A punição dessas pessoas deveria ser exatamente essa. Seria a forma mais digna possível de reparar pelo menos o mínimo do desastre que você fez, que foi tirar a vida de outras pessoas. Então eu acho que, francamente, esse assunto deveria ser discutido e muito bem debatido, porque é a única coisa que se pode fazer com esse tipo de pessoa, com pessoas como Charlie. A gente já viu vários casos de monstros como ele. O caso do Larry Hall, da outra minissérie comprida do 24 Horas da Mira, do Pássaro Negro, também deveria ser executado algo assim. Eu acho que o sistema prisional que a gente tem no mundo todo, e claro, nós sabemos que aqui no Brasil nós temos um sistema prisional complicado, né? Melhor nem comentar, mas de qualquer forma há aquelas pessoas que não, eu acho que o sistema prisional ele tem que ser um sistema que promova uma reabilitação, mas eu acho que não existe uma reabilitação quando você tira a vida de uma outra pessoa. Quando se perde alguém, quando uma pessoa tem sua vida destruída, e quando eu falo destruída no sentido de realmente não poder mais respirar, ir embora desse mundo, as pessoas que estão em volta vão sofrer uma dor irreparável, vidas vão ser afetadas para sempre, caminhos vão ser abandonados, pessoas que iriam para o centro vão para a direita, vão para a esquerda, ou então regridem, e as coisas vão acontecendo e desastres vão se desenrolando por consequência daquele sofrimento, daquela perda tão danosa. E você vê que essas pessoas são presas e ao mesmo tempo são sustentadas por pessoas de bem que estão trabalhando e lutando para sobreviver dia após dia. Não faz sentido aqui, a conta não fecha. Existem certos tipos de crimes que eles são imperdoáveis, pelo menos no sentido de dar a alguém a oportunidade de andar livre por aí, de realmente tentar se estabelecer novamente a sociedade. Quando você rouba, você pode mudar, você pode pagar pelo seu crime, você pode abandonar a prática, realmente se arrepender do que você fez. Isso não é algo irreversível, algo que vai causar um dano direto e altamente explosivo, a um nível fatal nas vítimas. Não minimizando o crime do roubo, mas comparando que roubar em relação a tirar a vida de outra pessoa são duas coisas diferentes, e uma ainda você consegue arrumar, a outra não. Às vezes as pessoas se perguntam qual seria a melhor forma de punir esses monstros, de punir serial killers, de punir criminosos desse nível. Bom, a resposta para isso está em um ponto de vista psicológico, porque do ponto de vista psicológico, como terapeuta, como psicanalista, eu vejo a dor como algo que, para ser tratado, curado, necessita de uma reparação. Então a reparação ela não anula o que aconteceu, mas ela pode reconstruir, ou ela pode curar a memória que foi marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, por alguém que foi abatido, que foi atingido por algo que aconteceu em algum momento, em alguma fase da sua vida. E ela está carregando essa dor que a faz tomar decisões, que a faz tomar atitudes equivocadas, escolhas erradas que a afetam dia após dia. E quando essa dor ela é reparada, seja através das suas próprias ações ou da atitude de outra pessoa, há uma transformação, porque aquela dor ela deixa de ser insignificante no ponto de continuar influenciando a vida daquele indivíduo. Bom, é isso que eu busco tratar com os meus pacientes, promover reparação. É lógico que isso não é um processo que acontece do dia para a noite. Chegar às vezes na reparação é uma coisa que leva um certo tempo e um progresso, porque as pessoas não entendem basicamente o que é reparação, porque ele passa por trilhas e caminhos que são bastante, como é que eu vou explicar aqui, incompreensíveis a
um primeiro olhar, mas aí você começa a entender depois. E neste ponto aqui, quando nós estamos falando desse tipo de história, desse tipo de situação, a reparação ela é algo que deveria ser exigida por esses criminosos. Eles tiram, então agora eles precisam devolver. Então hoje, como psicanalista, se me perguntassem qual seria a melhor forma de um serial killer reparar o que ele fez, bom, é dar o que ele tem de vivo dentro de si, seus órgãos, para ajudar e impedir com que outras pessoas acabem perdendo a vida por doenças ou tragédias que acabaram atingindo seus corpos. Essa, acredito eu, seria a reparação mais justa que poderíamos ter no sistema judicial, no sistema penal, prisional, seja o que for. Claro, as famílias das vítimas não estariam ganhando diretamente, mas outras famílias seriam abraçadas por esse ato e acabariam sendo impedidas de passar por um luto desnecessário, já que alguém conseguiu intervir antes que o mal atingisse de vez aquele indivíduo. Não há como ser justo, 100% justo, porque justo seria poder trazer aquela pessoa de volta. Isso seria justiça. O seu pai foi ceifado por um bandido, por alguém, por um vizinho louco, eu não sei. Seria justo se seu pai pudesse voltar da sepultura e simplesmente retomar a vida de onde o luto parou. Mas, infelizmente, isso não pode acontecer e isso não acontece. Charles Cullen não merece liberdade. E eu espero que se alguém aqui entre nós que acha que o Charlie merece sair, que ele merece uma nova chance, uma nova vida, eu te aconselho a buscar ajuda e com sinceridade, eu não falo com zombaria. Busca terapia, fala, olha, eu tenho um problema, eu acho que o monstro precisa de uma nova chance, eu acho que ele tem direito de ter uma nova vida, ele errou, tudo bem, mas o passado é passado e o futuro se faz agora, então fala isso pro seu terapeuta. Eu gosto de pacientes quando eles são sinceros. Eu lembro de um paciente que eu tinha que ele não era muito de esconder. Ele chegava e ele falava os sentimentos dele. Eu lembro de uma matéria que ele falou horrível. Uma coisa horrível que aconteceu. Horrível, uma tragédia, um desastre. Ele falou pra mim, você ouviu esse caso? Eu falei, sim, conheço, ouvi falar. Acho que o país inteiro ouviu falar na época. E ele, então, eu não senti nada. Eu não senti pena. Não senti pena. E sabe o que ele ainda disse pra mim? Eu senti pena do criminoso. Eu senti pena do criminoso que cometeu toda a atrocidade. Assim, foi uma atrocidade muito grande. O indivíduo, no caso, esse criminoso, ele entrou numa creche e ele tirou a vida de bebês e de professores. Foi um horror. Mas, o que acontece? Quando ele contou isso pra mim, é muito interessante porque, é claro, assim, quando eu estou aqui, eu estou falando não como seu terapeuta, eu estou falando como um analista geral. Então, a minha opinião, ela é uma opinião que ela está ligada a uma análise que tem o propósito e a proposta de identificar o que está certo ou errado nas situações e, é claro, de apontar pontos que podem ser coercitivos e também trazer o que está sendo evidenciado como uma possível distorção ou então identificar o que está desequilibrado e apontar esses desequilíbrios. Pois quando eu estou dando a minha análise, eu estou trabalhando em prol do caso. Então, o caso é o meu paciente aqui. Ele é a minha maior responsabilidade. Então, eu não tenho uma preocupação direta com os seus sentimentos. Entendam o que eu estou falando aqui. Eu tenho uma preocupação direta com os sentimentos dos envolvidos, com as vítimas do caso. E eu me importo com quem me ouve no ponto que eu torço para que as pessoas que estão aqui me ouvindo sejam atingidas pela minha análise em um nível que alcance a sua consciência, pré-consciência e inconsciência, no sentido de te fazer refletir daquilo que eu caracterizei. Se eu me importasse especificamente com os teus sentimentos, eu diria apenas aquilo que eu sei que vai agradar a todo mundo. E eu evitaria qualquer tipo de confronto. Então, como um psicanalista que está aqui numa via de mão dupla, o mais importante para mim não são os seus sentimentos. É o impacto que eu posso causar em você no que eu digo aqui. Normalmente, as pessoas que pensam muito nos sentimentos dos outros, elas sempre vão se moldar em dizer exatamente aquilo que o outro quer ouvir. Porque quando a pessoa ela se preocupa só com sentimentos, ela está avaliando e ela está analisando o que o outro vai sentir quando ela falar aquilo. Então, para evitar um desconforto, ela prefere tampar tudo e deixar a situação como está. Quando alguém se preocupa com você num todo e não apenas com os teus sentimentos, ela fala o que é necessário e o que é preciso, pois ela sabe que isso vai afetar
a sua vida e não apenas os seus sentimentos, porque sentimentos são temporários. Então, por isso, eu me importo com vocês mais do que eu me importo com os sentimentos de vocês, porque sentimentos é uma parcela. Mas vocês, como um organismo que cada um é e que cada um representa na sua própria vida diária, são vidas humanas que estão fora da minha compreensão de convivência, mas estão perto do meu alcance vocal. E quando aquele paciente diz para mim que ele não sentia pena dos bebês, das vítimas, mas que ele se compadecia pelo criminoso, eu estava ali para trabalhar para ele, em prol das emoções dele, da mente dele. Quando ele me disse isso, eu falei, olha, isso é excelente, porque agora eu sei exatamente onde nós precisamos começar a entender como está o desenvolvimento da sua empatia e como isso aconteceu, porque provavelmente foi um desenvolvimento de empatia muito limitado, que veio de uma péssima infância, o que realmente era o caso. Então hoje as pessoas têm mais chances se fizerem como é esse caso, da pessoa, o indivíduo vir e falar, olha, meu problema é esse aqui, eu acho que eu não sinto nada em relação a isso aqui, mas eu sei que é errado. Quando elas expõem o seu problema com quem pode ajudar, com quem tem nas mãos a habilidade para fazer isso, a ajuda, ela começa a acontecer e a cura também. E hoje em dia nós estamos numa sociedade onde as pessoas têm problemas e aí, diferente de reconhecer que ela tem esse sentimento, mas que esse sentimento é errado e ela precisa de alguma maneira contornar isso, elas tentam fazer o quê? Elas tentam romantizar e legalizar suas vontades criminosas, nojentas e repugnantes. É isso que as pessoas estão fazendo. E por isso nós estamos em um mundo onde dezenas de comportamentos inaceitáveis estão sendo exercidos e apoiados pela mídia, pela TV, pelos artistas e por uma parcela muito grande da população. E o mais triste nisso é que a cada dia o número só aumenta, o número só cresce. Vontades que não são normais, desejos que não são saudáveis, desejos que não são orgânicos, desejos que são frutos de algum trauma, desejos que são frutos da dor, da revolta, da indignação, da inveja, e as pessoas dizendo, não, é assim que eu sou, isso é maravilhoso, e nós não podemos ser preconceituosos, não podemos ser discriminatórios, porque se a pessoa quer viver assim, a escolha é dela, e se ela não está fazendo mal a ninguém, então não tem problema. Só que a história não é bem assim. Não quer dizer que você está fazendo mal a alguém, você não está aparentemente afetando outras pessoas, esteja tudo bem. É claro que não está tudo bem, porque à medida que você começa a exercer esse comportamento, as pessoas ao seu redor serão afetadas por isso. Esses comportamentos podem até receber aplausos de aprovação nos dias de hoje, mas ainda assim são altamente danosos. Nós pegamos uma série deles recentemente, lá na série A Indústria, o que as pessoas estão fazendo lá no OnlyFans, e é uma prática totalmente aplaudida. As pessoas olham para essas coisas, às vezes elas olham para, como eu já vi muita gente dizendo, não, mas entendeu? Eu sei que o que esses artistas estão fazendo, muitos deles, está tudo errado, mas está dando tudo certo para eles, é publi, é dinheiro, é fama, é sucesso, e vocês acham que o preço disso um dia não vai chegar? Vai chegar para todo mundo, vai bater na porta deles. Muitas vezes você só não vai ter notícias disso, e é claro, gente, que as consequências elas não atingem todo o grupo de uma vez só. As pessoas são pegas uma por uma, cada uma no seu canto. E enquanto elas tiverem alguma importância e serventia para esse tipo de coisa, elas vão estar bem, vão estar com visibilidade, vão estar com palco. E aí quando chegar o dia em que a luz é retirada dela e ser repassada a outra pessoa, no momento em que não tiver mais uma multidão ao redor, nem 200 milhões de seguidores na internet, aí as consequências vão bater na porta, porque muitas consequências chegam na vida de muitas pessoas quando elas não têm mais ninguém. Às vezes a pessoa está fazendo tudo errado, está dando tudo certo, ela está ganhando tudo. E você fala, impressionante, permanece de pé. Pois ela vai permanecer de pé, às vezes por muito tempo. Mas um dia, ela não vai ter mais ninguém. Por um motivo ou por outro. E aí a consequência vai bater na porta. E quando as consequências chegam, o preço vem ser cobrado. Tem gente que não tem como pagar. E aí é por isso que o alto índice de pessoas que tiram a sua própria vida está cada vez mais alto. E enquanto eu gravo esse vídeo, há pessoas que estão tirando a sua própria vida. E enquanto você assiste esse vídeo, tem pessoas que estão tirando a sua própria vida. É uma realidade. E é uma realidade que cada vez está sendo amplificada. E com pessoas que conhecemos. Com pessoas que podemos conhecer de perto, de longe, de ter ouvido falar.
Você pode nunca ter perdido ninguém que tirou sua própria vida, que realmente às vezes você conhecia pessoalmente, mas todo mundo aqui conhece alguém de longe, seja uma estrela, um artista, uma celebridade, ou alguém de alguém que simplesmente tirou sua vida por conta de alguma coisa. Todos já ouvimos algum caso assim. O importante é buscar ajuda. A terapia, ela é um ambiente seguro, pelo menos comigo, é isso que eu falo. Tem alguns pacientes que me acompanham aqui no canal, pessoas que me descobriram pelo canal, sabem disso. Normalmente, na primeira vez que a gente conversa, eu sempre falo o quê? A terapia é um ambiente seguro, porque eu sinto de promover um ambiente seguro para que a pessoa entenda que aquele lugar não é um local de julgamento, é um local que vai ter correção, reparação, cura, transformação e mudança de vida, mudança de entendimento, mudança de pensamento e, é claro, uma vida nova que pode ser proporcionada através da cura. Porque a cura é o que faz a diferença e é ela que transforma. É ela que faz tudo se tornar possível da noite para o dia. Se você está aí me assistindo agora e você tem uma vontade, um desejo de você, que você está ouvindo pessoas romantizar, que você está vendo pessoas dizendo e pregando por aí, não tem problema, isso é fofo, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é só você, então se é só você com você, não tem problema. Pare de ouvir essas vozes e procure ajuda, porque nós sempre vamos encontrar pessoas para aplaudir comportamentos errados. Tem grupo de apoio hoje, gente, para incentivo até mesmo de adultos que querem se envolver com menores. Existe um grupo inteiro de gente que diz que não tem problema, que não é errado, e até mesmo artistas que insinuam de longe. Ou então uma recém-juíza empossada na Suprema Corte, que lutou por muitos anos, dizendo que achava que essas pessoas que tocam em crianças merecem direitos, inclusive usou todo o seu poder de excelência para manter essas pessoas fora da cadeia por muito tempo. Inclusive vários criminosos que foram pegos e voltaram para a cadeia, graças a Deus não com ela, foram condenados de forma mais severa, depois quando caíram novamente nesse mesmo crime. Ela inclusive chegou a pedir perdão pro bandido, para eu não dizer, né, o e para a família dele por estar condenando. Um absurdo. Não deixe, sempre vai ter pessoas que vão romantizar isso. Sempre terão pessoas que vão aplaudir e que vão dizer está tudo bem, está tudo certo, se te faz feliz, está tudo bem. Mas nem tudo que te faz feliz vai te deixar bem. A felicidade baseada em um comportamento equivocado é temporária, não vai durar para sempre. E quando acabar, você vai estar perdido e sem a sua identidade. E muitas vezes, quando a identidade vai embora, é completamente difícil de recuperá-la. Existem diversos níveis de perda de identidade. E algumas pessoas perdem sua identidade de forma irreversível. Não deixe que isso aconteça com você. Já aconteceu com muitos e ainda está acontecendo. Infelizmente, saiba que para essas pessoas a história não vai acabar bem. Bom, agora falando sobre o Charlie, fazendo aqui uma triangulação de tudo o que aconteceu. Bom, vamos analisar a questão assim. O Charlie veio de uma infância desfavorecida, um lar disfuncional e tumultuado. Então, envenenar foi um método de defesa que ele aprendeu muito rápido. Ele fez isso com um dos namorados da irmã, a gente aprendeu isso lá no começo da história. O envenenamento que ele provocou não ceifou, mas causou uma sensação que ele gostou muito na época, que foi ver o namorado da irmã sofrer. Obviamente, a reação positiva que ele teve ao ver o sofrimento foi muito forte dentro dele, porque ali ele sentiu um poder que ele nunca teve antes. Aquele dia que ele causou o envenenamento e também viu o que o envenenamento provocou, foi o dia em que a sua história foi definida. Porque ali, o Charlie Cullen, o pequeno Charles Cullen, descobriu que intoxicar pessoas poderia lhe dar um prazer que ele não sentia em nenhum outro lugar da vida. Então toda a origem do seu modus operandi começa aqui. Então aqui é a raiz dessa ação comportamental que vai guiá-lo durante toda a sua carreira profissional. A sua linha moral foi ultrapassada muito cedo. Ele já estava dando sinais de um jovem com caráter distorcido que estava desenvolvendo um transtorno de personalidade. E aí a gente tem uma alusão de eventos aqui que vão dar escopo para toda essa estrutura criminosa. Ele tem a perda prematura do seu pai quando tinha apenas 7 meses de vida. Depois, ele perde a sua mãe. Então, ele perde tudo e não sobra nada. Eu acho que olhando aqui para o complexo dimensional do Charlie, eu vejo que ele perdeu toda a sua humanidade, de uma vez por todas, quando ele perdeu sua mãe. Eu acho que o que ainda segurava o Charlie emocionalmente a qualquer nível de esperança
era a mãe dele, porque a mãe dele era a única pessoa boa que ele tinha em sua vida, a única que lhe dava carinho, que lhe dava atenção, a única com quem ele se dava bem. Então, a partir do momento que ele perde isso, o mundo passa a se tornar um lugar cinza. Então, se até os 18 anos de sua vida ele só perdeu, perda, a partir de agora ele quer causar perdas. E é claro que o fator adicional de aliviar a tensão de todo o seu estresse. O transtorno de personalidade antissocial é um distúrbio mental caracterizado pelo desprezo por outras pessoas. Então, Charlie é perceptível o quê? Um charme superficial, um senso grandioso de autoestima, uma mentira patológica, falta de remorso, além da terceirização extrema da sua culpa. Então, no meu diagnóstico baseado nas entrevistas que eu vi do Charlie e no material que eu tenho dele, que eu possuo através da documentação, eu acredito que ele tem sim o transtorno de personalidade antissocial. Ele também sofria com o transtorno depressivo maior, que é um sistema de depressão crônico no qual ele é repleto de frustração. Então, durante um longo período de tempo, ele externalizou essa responsabilidade, culpando todos, menos ele mesmo, por suas falhas. E toda a tensão aguda foi movida pela perda catastrófica que eu mencionei, e isso servia como motivo para justificar as suas ações. Então, ele tinha os meios pelos quais poderia causar muitos danos e os causava. Então, a patologia dele é muito situacional, algo simplesmente horrível ou horrendo acontecia, algo desolador, e ele decidia se vingar. Então, ele buscava uma doce vingança contra todos que ele sentia implicado em suas ocorrências. A depressão, ela pode tornar alguém serial killer? Não de forma primária, mas pode influenciar alguns aspectos, e ser um serial killer não é inato, mas é uma escolha. E em teoria, muitas pessoas que são afetadas por depressão acabam por ficar com uma sequela muito grande, que é o do esgotamento. O impulso e a energia de você é completamente arrancado. Outras pessoas transformam a depressão numa válvula para exercer o mal. Tipo o Charlie. Eu lembro de um vídeo aqui do canal que eu fiz, nem toda pessoa com depressão é uma vítima, e nesse vídeo eu explicava que tem muitas pessoas com depressão que não são vítimas, são pessoas que fazem o mal, exercem o mal, e aí esse mal que ela pratica acaba gerando um acúmulo dentro dela própria. E muitas vezes esse mal transborda do nível dela ficar triste. Então ela começa a ficar deprimida, ela começa a ficar triste, ela começa a tomar remédios, mas ela não para de fazer maldades. Ela continua exercendo o mal, ela continua atacando, humilhando, criticando outras pessoas, fazendo tudo que ela pode para prejudicar as outras pessoas enquanto ela está com depressão. Então, Charlie é uma caracterização específica desse grupo de pessoas deprimidas. Então, hoje isso é muito perceptível por aí. Eu mesmo, às vezes, eu tenho o hábito de promover uns diagnósticos em cima de algumas pessoas que eu analiso a entrevista e tal. Eu lembro de um caso de uma pessoa que ela já não tem uma boa reputação com metade do país. E aí ela sofre de depressão. Há uns anos atrás eu li que ela sofria de depressão, toma remédio e bababá. Mas desses anos todos pra cá eu vejo que ela continua atacando, humilhando, fazendo mal, e é uma pessoa que quer constantemente usar sua fama para chamar a atenção. E parece que nunca se recuperou da depressão. E eu penso que não vai se recuperar mesmo, porque um dos fatores nesse tipo de depressão é você reconhecer a sua parte, o quão errado você foi, o quão errado você é. Então, nessa depressão, você quer fazer o mal para se sentir melhor. E nesse caso, esse tipo de pessoa nunca vai tirar sua vida. Inclusive, eu lembro que esse indivíduo, inclusive alguém comentou, eu tenho medo dele tirar a vida. Eu pensei, coitado, isso aí é mais fácil tirar a vida de alguém do que tirar dele próprio. Eu nunca tinha achado um exemplo tão bom para acoplar nesse tipo de transtorno depressivo maior, e é exatamente esse exemplo aqui. É um sistema muito complexo e às vezes no começo você não entende, mas depois você começa a entender realmente como algumas pessoas são movidas interiormente. Isso é muito interessante. E eu acho que há um ponto aqui muito forte que a gente pode mencionar sobre o Charlie, né, que eu posso falar aqui, é que ele era uma pessoa totalmente incapaz de se conectar e se relacionar com as pessoas. E embora ele conseguisse, de forma até certo ponto limitada, de se aproximar e ter um afeto ou um laço especificamente com alguém. E aí a gente chega na Amy. Isso não é difícil entender, porque o problema do Charlie é o sentimento interno que o tornou incapaz de formar qualquer tipo de vínculo com outros, seja amizades genuínas
ou relacionamentos românticos duradouros. Obviamente, ele estava cansado do seu estilo de vida parasitário, porque toda a graça para ele, todo o prazer, durava apenas no período de conquista. Então, ele era romântico, ele sabia conquistar, ser um cavalheiro, ser gentil, ele lutou pela primeira esposa dele, a Michelle, lá naquela lanchonete, depois tentou lutar pela outra que ele invadiu. Não é Michelle o nome, a Michelle é que ele invadiu a casa, tem a primeira esposa, eu acho que esqueci o nome da primeira esposa agora, mas teve essa Michelle, acho que é a Michelle que ele invadiu a casa, depois teve a Amy, e você vê, por exemplo, ele teve a Cat também, que logo que assim que começaram a morar juntos, a coisa começou a desandar, ele se transformou em uma outra pessoa. Por quê? Porque durante esse período da conquista ele poderia ser exatamente aquilo que ele buscava, um herói, ele poderia se mostrar, tanto é que a amizade dele com a Amy era mais baseada especificamente, principalmente pelos relatos que eu vi que eram claros aqui. Ele tinha um nítido interesse de conversar com ela para fazê-la rir, para contar suas histórias, para trazer as suas experiências de vida como um evento. E isso provocava uma reação positiva nele, porque ele gostava de ver uma reação que ela tinha e a reação que ela exacerbava através daquelas histórias. Então, Charlie especificamente gostava de um ouvido. A partir do momento que esse ouvido chegasse no limite, essas pessoas eram descartadas. E aí entra o casamento, porque durante o casamento não tinha mais como ele se mostrar como herói. A primeira esposa dele ouviu todas as suas histórias, tudo que ele podia contar, tudo que ele tinha na época de experiência. Então ele não viu mais graça. A luta acabou porque não tinha mais pelo que lutar. E a Amy é perceptível aqui, principalmente na época ali das ligações, que às vezes ele nem retornava para ela, ou então ele nem queria ligar, ou então ele nem queria atender. Ele simplesmente pegou o telefone e foi motivado a fazer algumas ligações quando ele tinha eventos para relatar. Quando ele tinha alguma história, foi parado pela polícia, e aí ele poderia passar essa informação de forma empolgante. Então, naquele dia da confissão, foi exatamente isso que aconteceu. A polícia finalmente identificou e percebeu que a questão não era forçá-lo a confessar, como se ele estivesse em desvantagem. O alvo objetivo deveria ser em criar um ambiente no qual contar toda a sua história criminosa é uma necessidade, porque ouvidos interessados nesses atos heróicos vão estar disponíveis para ouvir toda a sua narrativa. Uma narrativa que vai ser liberada por livre e espontânea vontade e contada com a empolgação, como se aqueles crimes tivessem acabado de acontecer ou estivessem acontecendo naquele momento em que ele estivesse relembrando tudo e contando a história pela primeira vez. Então tudo que o Charlie precisava era de alguém que estivesse disposto a lhe ouvir. E nesse caso, ouvir com olhos de amor. E a Amy era a pessoa mais preparada para fazer isso. Basicamente, quando ele começou a exercer todo o seu reinado de horror, ele chegou à conclusão de que a sociedade era inútil para ele, além das pessoas serem irritantes e estranhas, até porque você pode ver que ele julgou os inúmeros hospitais por onde ele passou, ele se incomodava, os enfermeiros não eram bons bastante, as pessoas não eram bons bastante, ninguém era bom. Ele estava à altura e acima de tudo, todos. Mas as outras pessoas sempre estavam em falta com algo. Então ele tinha um emprego normal, um emprego que ele gostava inclusive, um trabalho que pagava o suficiente para colocar comida na mesa, aluguel e gastar o resto com o que quiser. Aí toda noite que ele vai dormir, pensamentos diferentes passam pela sua mente. Você não está cansado de viver uma vida monótona e sem recompensas? Não seria realmente satisfatório ensinar uma lição a esses sacos normais de carne? Essas grandes combinações de células? Talvez seja a única coisa emocionante, como jogar videogame. É uma adrenalina indescritível. Muitas dessas pessoas não são doentes mentais. O mal não é necessariamente o estado mental, mas é uma questão de escolha ou comportamento. A parte mais difícil é quando você não tem motivos para estar deprimido, mas ainda se sente vazio. Então a depressão dele, em certo aspecto, não era movida pela tristeza. Era sim pelo fato de que ele não sentia nada. Ele estava entorpecido e não sabia o que fazer consigo mesmo. É como ser daltônico e ouvir como o mundo é colorido
E você é insensível a tudo e a todos. Você ouve falar, mas não sente nada disso. Sem contar a sua autopiedade, a necessidade de controle, de querer atenção, problemas com a autoridade e por aí vai. E isso é totalmente perceptível na declaração de impacto dos familiares. Ele se recusou a ouvir as famílias das vítimas porque ele falou: gente, isso é perda do meu tempo. Eu não sinto nada por elas. Então por que eu vou doar meu tempo para algo que não vai me fazer diferença nenhuma? E ele queria se fechar no mundo dele. Foi isso que ele fez, inclusive, ali, para não ter que lidar ou processar aquela realidade. Aí nós temos também o fator hospital. As instalações médicas ainda se preocupam mais com os processos do que qualquer outra coisa. Agora, o Somerset Medical Center foi longe. Além de encobrir, cometer obstrução de justiça, eles tentaram desviar as atenções do Charlie para uma pessoa inocente. E pasmem, não só isso. Quando eles descobriram que o Charlie era possivelmente serial killer, eles ainda o mantiveram meses trabalhando em seu hospital. Todas as ações de uma organização criminosa. Esse hospital não é um lugar seguro, porque segurança não é baseado apenas no que é improvável de acontecer, mas nas medidas que serão tomadas caso aconteça. O cumprimento do protocolo básico, a vida do paciente em primeiro lugar. Os hospitais facilitaram as suas fugas e potencializaram sua sensação de imunidade. Aquela Mary Mundy, diretora de risco, infelizmente esqueceu que primeiramente ela era uma enfermeira. E para o hospital, perder dinheiro por conta de um possível processo era mais importante do que perder a vida de pessoas inocentes. É sempre suspeito quando o serial killer tenta tirar sua vida várias vezes e falha, mas ele consegue eliminar dezenas de pessoas sem qualquer problema. Esses gerentes do hospital, principalmente do Somerset, deveriam ter sido presas. Esse hospital deveria ser condenado em milhões de dólares. Isso aqui não é uma análise leviana. Você está de cabeça quente. Não. Vocês viram aqui a história em 16 capítulos. O que esse hospital fez? Gente, eu não acreditei que eu estava vendo aquilo. Eu falei, gente, isso aqui não é possível. Isso aqui nem filme. Nem filme. Você tem tanta coisa mirabolante acontecendo como teve nessa história. Você tinha o vilão Charles, o vilão implacável, e ao mesmo tempo rolou uma... Eu falei, gente, que reviravolta aqui. O hospital agora é pior do que ele. E o hospital, nesse aspecto, foi pior do que ele, porque o Charlie era um só, eles eram vários e ninguém fez nada. E nem queriam fazer. Olha que nós já tínhamos visto uma aberração gigantesca no caso do Dr. Dead, que são duas partes, você acha na série lá na Mira de Casos Criminais, que é bem parecido. Ele saltou de hospital em hospital e ninguém conseguia, ninguém nem tentava detê-lo, a não ser os dois médicos. Mas o caso do Charlie aqui é muito pior. O caso do Charlie aqui é incomparável a vários outros casos. Esse caso, inclusive, ele é mais leve no sentido de contar a história, porque o Charlie não era uma pessoa brutal, no sentido torturador, pegava, arrancava pelos cabelos, enfiava em sua van, era uma pessoa canibal, horrível, torturava. Não, ele se encaixa em uma das piores categorias de monstros. Aqueles monstros que são mansos. Porque os mansinhos, fofinhos, miudinhos são os que podem passar mais tempo completamente despercebidos pelo sistema e pelas pessoas. São os que menos aparentam algo errado aqui. E se estamos falando de 400 vítimas, é assim, inimaginável. É difícil pensar como que ele conseguiu bater um por um. Não foi alguém que chegou num shopping, Não foi alguém que colocou uma bomba em um lugar e 400 pessoas. Não é alguém que botou fogo numa boate e 400 pessoas. Não, são 400 pessoas que foram atacadas uma a uma. Aí você faz as contas, 400 vítimas. Ocorrências que duraram 16 anos. Basicamente, daria pra gente dividir em 25 vítimas por ano, 2 por mês. Um ataque a cada 15 dias. Então, se hoje eu tivesse que apresentar um cronograma frio aqui, eu diria pra você que durante 16 anos, Charles Cullen tirava a vida de uma pessoa a cada 15 dias. E aí a gente chega no ponto crucial da história. A bravura da Amy. É muito importante, porque sem ela o Charlie não estaria na cadeia. E é claro, o trabalho dos detetives aqui é fenomenal. Se a gente tem histórias em que a polícia erra e erra feio, nessa aqui a polícia acerta e acerta muito bem. E eu não consigo nem imaginar noites incansáveis que esses homens devem ter enfrentado para conseguir chegar à resolução. E ainda mais uma situação como essa, desesperadora. E esse caso aqui, por mais que tivesse um esforço
extremamente extraordinário e a coragem de 2 detetives implacáveis não alcançariam resultados sem uma terceira pessoa, a Amy. E é perturbador pensar nessa possibilidade, porque ela enfrentou vários riscos, ela colocou seu emprego na linha de frente e viu que as consequências do Charlie continuar solto eram muito mais severas do que supostamente perder seu trabalho. O verdadeiro poder de uma pessoa está em sua decisão de olhar o medo nos olhos e derrotá-lo, que foi o que ela fez aqui. É preciso de muita coragem para agir diante da incerteza, enquanto você acredita que vai melhorar, quando você sabe que pode piorar a qualquer momento. E é preciso de muito mais coragem para deixar de lado todos esses pensamentos e permanecer no foco, que foi o que ela fez, que foi o que eles fizeram. E é a coragem que pode te mostrar que há algumas batalhas, algumas guerras que você vai vencer sem precisar de nenhuma arma. Foram 16 capítulos, 16 dias e eu fico muito feliz por concluir essa minissérie. Essas gravações foram extremamente desafiadoras. Eu vou falar para vocês, são poucos os trabalhos que passam pela minha cabeça que eu não vou conseguir. E esse aqui com certeza foi o pior deles nesse aspecto. Foi um desafio, assim, eu falo desafio físico mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam muito sobre como é que fica seu emocional quando você faz esses casos. Eu fico bem, eu fico ótimo. E eu acho que comecei a me dar conta que às vezes é o corpo que reage a isso, porque algumas gravações especificamente são altamente violentas. E esta gravação aqui, apesar de ser uma história que pra contar era uma história super tranquila, porque, como eu disse, não havia brutalidade, né? Esse caso aqui, ele inclusive, pra narrar, era um roteiro muito mais fácil do que foi o do Pássaro Negro ou foi outras histórias que eu tenho por aqui no canal. Mas isso no roteiro e na leitura. E aquele caso mais inofensivo, ele pode acabar se mostrando um grande dragão a ser vencido. E eu venci, estou aqui hoje gravando esse vídeo, eu fico muito feliz, eu espero que você tenha gostado dessa minissérie. É realmente uma honra para mim produzir esse tipo de história, esse tipo de conteúdo e nesse formato, que é um formato, né, basicamente inédito e exclusivo do canal. E essas histórias não são fáceis de fazer. Entre os desafios logísticos, financeiros e outros, há uma exigência aqui que é, assim, anormal, excepcional inclusive. E como eu disse, a proposta dessa atração 24 Horas na Mira é realmente apresentar histórias de alto perfil. E eu fico feliz pela realização de concretizar esse sonho de trazer essa história aqui pro canal. E eu fico feliz com todos vocês que acompanharam dia após dia. Eu realmente gosto dessa experiência imersiva, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade de ir conversando, de ir discutindo, de ir trocando todos os detalhes do que está sendo lançado dia após dia. E eu fico contente por quem quis passar esse desafio de dia após dia, estar acompanhando a história, estar desfrutando dessa experiência imersiva diária, que é a proposta dessa minissérie. Então eu fico muito feliz. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece por todo o Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Você ganha o livro autografado se quiser, um conjunto de marcadores que um ao lado do outro formam o mapa da cidade de Manhattan. O pôster também tem trilha sonora exclusiva para você ouvir e fazer acompanhamento da leitura. Você pode me seguir pelo Telegram, eu tenho um canal no canal de cortes, que é onde as análises dos vídeos são postadas por lá, tem muita coisa bacana, você encontra muita análise que você pode ouvir diretamente. E também, meus amigos, vocês podem, se você tem Instagram, você pode me seguir por lá, Gustavo Henry Psicanalista, vai ser um prazer ter você também acompanhando. A gente se vê no próximo caso, na próxima minissérie, a gente se vê na próxima saga. Não sei o que você vai assistir agora, o que você vai acompanhar, mas com certeza tem muita coisa aqui pra você. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Pantera Negra, o sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia: os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.